A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo expositor espírita Marcos Ferreira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Vamos para mais uma noite de estudo do Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Meus queridos irmãos, vamos estudar sobre resignação e resistência. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675, WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismoestanoar@hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se, e vir à luz. Vede, pois, como ouvis. Muita paz a todos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando resignação e resistência. De fato, há que se estudar a resignação para que a paciência não venha a trazer resultados contraproducentes. Por exemplo, um lavrador suportará corajosamente aguaceiro e granizo na plantação, mas não se acomodará com gafanhoto e tiririca. Quando são intempéries naturais, ou seja, muitas chuvas, muita seca, o homem acaba suportando porque se trata de uma lei universal, regida por Deus, entende? No controle do clima. Agora, quando tem praga, imediatamente o homem vai tentar extirpá-la. Habitualmente falamos em tolerância como quem procura esconderijo à própria ociosidade. Se nos refestejamos com conforto e vantagens imediatas no império da materialidade passageira, que nos impõe desconforto e desvantagem para os outros, quer dizer, o que adianta eu ficar no conforto se outras pessoas estão tendo desvantagens? Eu vivi uma situação, agora recente, de um caso de agressão verbal para comigo e agressão física para com uma outra família de uma pessoa que não está tão bem equilibrada emocionalmente. Ele foi um usuário de droga, então está um pouco abalado. E ele ameaçou a família, a outra família, com uma faca. Eu poderia ficar inerte sem me envolver no caso, porque comigo foi só ofensas verbais, pelo WhatsApp, não foi nem pessoalmente. Mas eu senti a necessidade de tomar providência. Orientei a família que buscasse fazer um boletim de ocorrências policiais para que as coisas não agravassem ainda mais. Poderia ficar quieto, não vou me envolver com isso porque isso foi apenas ofensas verbais. Acontece que eu estou, nesse caso, nessa situação, me deixando me envolver pela ociosidade, pelo não comprometimento com os acertos do planeta. É simples, não vou me envolver, essa agressão verbal entra no ouvido e sai no outro. Realmente não fez muita diferença.
Mas e a família agredida e ameaçada? Se você não faz algo para conter, a tendência é agravar ainda mais. Então, qual a solução? Se ele está com um problema mental, devido ao uso constante por muitos anos da droga, deve ser internado a um hospital, né, numa clínica psiquiátrica, para que possa submeter a um tratamento de refazimento. O que você não pode é deixar que uma pessoa como essa fica livremente, impune, cometendo outros equívocos. Agora foi uma ameaça a essa família. E se depois ele não parte realmente para um ataque mais endurecido e acaba ferindo alguém até mortalmente? Temos que extirpar o mal pela raiz. Então, como cristão, me senti na obrigação moral de auxiliar essa família, orientando-a que tome providências. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Perdoar, sim, mas quando você fecha os olhos para as coisas que estão acontecendo, o mal ele tende a propagar. Como disse o pastor Martin Luther King Jr., um grande exemplo, né, da Igreja Batista Norte-Americana, o mal se propaga porque os homens se acovardam. E nós temos a obrigação de também frear um pouco quando estiver ao nosso alcance. Esquecemos-nos de que o incêndio vizinho é ameaça de fogo em nossa casa e que de imprevisto irrompem chamas junto de nós, comprometendo-nos a segurança, minando-nos a ilusória tranquilidade. Todos necessitamos ajudar a resignação do lugar certo. Se a lei nos apresenta um desastre inevitável, não é justo nos desmantelemos em gritaria e inconformação. Preciso de decisão para tomar os remanescentes e reentrecê-los para o bem no tear da vida. Se as circunstâncias revelam a inclusão do tifo, não é compreensível cruzar os braços e deixar o campo livre aos bacilos. Temos que fazer alguma coisa, procurar os medicamentos necessários, desenvolver vacinas, enfim, tudo isso compete ao homem trabalhar. Sempre aconselhável a revisão de nossas atitudes no setor de conformidade. Como reagimos diante do sofrimento e diante do mal? Se aceitamos penúria, detestando o trabalho, nossa pobreza resulta de compulsório merecimento. Civilização significa trabalho contínuo contra a barbárie. Higiene expressa atividade infinitivamente repetida contra a imundícia. Nos domínios da alma, todas as conquistas do ser no rumo da sublimação pedem harmonia com ação persistente para que se preservem. Paz pronta ao alarme, construção do bem com dispositivo de segurança. Temos que ter também a segurança, obviamente, né? Serenidade e constância operosas, esperança é ideal ao serviço. Ninguém cultive resignação diante do mal. Eu acabei de dizer, não adianta você ser resignado diante do mal, declarando irremovível sob pena de agravá-lo ou sofrer a clava mortífera. Não, isso não está certo. Nós temos que fazer a nossa parte, não é? Se eu fico no ócio, deixando tudo acontecer à revelia, até a minha liberdade, tudo dentro da medida correta, sem exageros, mas tem que ser feito. Imagina se você pega uma criança em tenra idade e não instrui ela devidamente. Será no futuro um jovem delinquente, rebelde, revoltado, porque você não forjou nele um bom caráter desde o início. Quantos pais que sofrem a penúria do desgosto dos filhos rebeldes? Porque foram simplesmente omissos na instrução. O livre-arbítrio de uma criança é muito mais limitado do que o nosso, porque eles não têm noção de perigo, não é? Desde cedo você tem que ensinar a criança: cuidado, o carro vai ali, não atravesse a rua, segure na mão, obrigo a ficar contigo naquele momento de muito trânsito. Tudo isso são ensinamentos.
Então você tem que conter muitas vezes. E aí temos que sair da inércia. Estudemos a resignação em Cristo. A cruz do Mestre não é um símbolo de apassivamento à frente da astúcia e da crueldade, sim mensagem de resistência contra a mentira e a criminalidade mascaradas de religião ou protesto firme que perdura até hoje. Então Jesus não viveu no ócio, não se entregou covardemente. Ele entendeu a ignorância dos homens, mas continuou deixando sua mensagem. No plano físico, onde aparece a cultura social, multiplicam-se dispositivos de segurança contra desastres. Isso, porém, deve igualmente ocorrer no reino da alma. Todas as coisas que acontecem no nosso mundo físico, principalmente os avanços tecnológicos e até mesmo a elevação moral, acontece também nos outros mundos, mais adiantados do que o nosso. Todas essas tecnologias que estão chegando recentemente, que às vezes até espantam um pouco a humanidade, existem no mundo espiritual com muito mais elevação. A verdade é essa, nós somos uma cópia mal feita dos mundos mais elevados. Se já acordastes para o conhecimento superior, caminhes à frente com a função de guiar. Convence-te de que, quanto mais te amplie o aperfeiçoamento íntimo, mais dilatado o número dos olhos e dos ouvidos que te procuram ver e escutar. De vez que todos aqueles que se afinam contigo em subalternidade espiritual passam mecanicamente à condição de aprendizes que te observam. Não te descuides, pois do amparo aos que te acompanham no educandário da vida, entendendo-se que existem quedas de pensamento determinando lamentáveis acidentes de espírito. Em toda situação, selecione palavras e atitudes que possam efetivamente ajudar. Ante as falhas alheias, não procedas irrefletidamente censurando ou aprovando isso ou aquilo, sem análise justa, a pretexto de assegurar a harmonia, mas define-te com bondade, providenciando corretivos aconselháveis, sem alarde e sem aspereza. Se aparece a necessidade de advertência ou repreensão, já que toda escola respeitável reclama disciplina, oferece o próprio exemplo no dever retamente cumprido, antes de falar, e falando escolhe, tanto quanto seja possível, lugar, tempo e maneira, segundo os comprometimentos havidos na causa do bem comum. Lendo noticiários calamitosos ou livros indesejáveis, destaca os assuntos que te pareçam dignos de apreço e examina-os com os irmãos do teu nível de experiência, evitando comentários inconvenientes com os amigos de entendimento imaturo, espalhando publicações ou divulgando-as. Consagra atenção apenas àquelas suscetíveis de beneficiar os leitores. Diante de todas as divergências, conflitos, desesperos e inquietações, articula ideias de paz e pronuncia frases de paz sem desconhecer, embora que todos nós achamos em luta incessante contra o mal, que nenhuma pessoa realmente esclarecida pode acreditar-se em ilusória neutralidade. Pacifica os outros através de tua cooperação despretensiosa e espontânea na formação da tranquilidade alheia, sem enganar ninguém, com a expectativa de um sossego que só existe naquelas que fogem das próprias obrigações e que nunca se previne contra a desordem. Administra, onde estiveres, o auxílio espiritual com a alavanca do próprio equilíbrio. Vigilância sem violência, calma sem preguiça, consolo sem mentira, verdade sem drama. Se já sabes o que deves fazer no plano da alma, trazes o coração chamado a instruir. A um professor verdadeiro, enxergando mais longe, não apenas informa e ensina, mas também socorre e vela. Possivelmente não terás pensado ainda no verbo formoso e grave, e que todos somos chamados, criar para o progresso. O Criador, ao dotar-nos de razão, a nós, criaturas, conferiu-nos o poder de imaginar, promover, originar e produzir. Referimos-nos frequentemente à lei de causa e efeito,
sabemos que ela funciona em termos de exatidão, utilizando-a, quando sempre, tão só para justificar sofrimentos, esquecendo-lhe a possibilidade de estabelecer alegrias. Causamos isso ou aquilo, geramos acontecimentos determinados. Experimentemos essa força que nos é peculiar na formação de circunstâncias favoráveis aos homens. Antes do comboio a vapor, a eletricidade já existia. Os transportes arrastavam-se pela tração, mas foi preciso que alguém desejasse criar na Terra a locomotiva que se converteu a pouco e pouco no trem elétrico, a fim de que a civilização aprimorasse os sistemas de condução que prosseguem para mais altas expressões evolutivas. O firmamento era vasculhado pelos olhos humanos há milênios, mas foi necessário que um astrônomo inventasse lentes para que os povos recolhessem as preciosas informações do universo que já havia antes deles. O princípio é idêntico para a vida moral. Precisamos hoje, em toda parte, dos criadores de harmonia doméstica e social, dos desenhistas de pensamentos certos, dos escultores de boas obras. O tempo nos ensinará a entender a necessidade básica de se criarem condições para o entendimento mútuo, como se já estabeleceram normas para o trânsito fácil do automóvel. Inventa em tua existência soluções de conforto, suscita motivos de paz, traça diretrizes de melhoria, faz o que ainda não foi aproveitado na realização da riqueza íntima de todos. Provavelmente estamos, na atualidade, em estágio obscuro de lições, sob a atuação imperiosa de ações passadas. Mas não nos será correto esquecer que somos inteligências com raciocínio claro e que, se antigamente nos foi possível colocar ração às causas que neste momento e neste local nos infelicitam, retemos conosco a sublime faculdade de idear, planejar e construir. Hajamos na construtividade de Jesus, sejamos semeadores de esperança. Há, sem dúvida, uma espécie particularmente destinada aos espíritas, à margem das obrigações que lhes são peculiares, a formação de ambiente adequado ao trabalho edificante dos bons espíritos. Consciente de que somos sustentados por legiões de instrutores domiciliados em planos sublimes, informados de que eles se propõem amparar a humanidade, será justo relegar tão somente, aliás, é necessário considerar que a mediunidade deve ser laboriosamente burilada, a fim de refleti-los, e que os fenômenos quase sempre perdem na cisa da dúvida ou na corrente tumultuária da discussão. Todos nós estamos convocados a colaborar com os mensageiros do Senhor, notadamente no sentido de preparar-lhes ambiente favorável à manifestação. Para isso, principiemos por banir do cérebro toda ideia de crueldade, violência, pessimismo, azedume. Diante de qualquer pessoa, sintamo-nos à frente de criatura irmã, que aguarda de nossa parte o amor com que fomos quinhoados pela providência divina. No repouso ou na atividade, no lar ou na via pública, atendamos à harmonização e à serenidade. Conversamos, evitemos imagens de irritação ou maledicência. Fujamos de repisar comentários em torno de escândalos e crimes. Detemo-nos em casos escabrosos apenas o tempo imprescindível ao esclarecimento da verdade, sem converter a sinceridade em botija de fel. Comuniquemos alegria e confiança aos que convivem conosco. Tenhamos a coragem de praticar o bem que apregoamos. Buscamos com diligência a ocasião de servir. Se surge o impositivo de alguma retificação em nosso círculo de trabalho, coloquemo-nos no lugar do corrigido para que a brandura nos aconselhe. E, doando algo, situemo-nos na posição de quem recebe para que a vaidade não se nos insinue na plantação de solidariedade. É forçoso recordar, sobretudo, que os alicerces de qualquer ambiente espiritual pensam na força do pensamento. Todos nós, os desencarnados e encarnados,
que nos vinculamos à seara espírita cristã, contamos com o apoio dos instrutores da vida maior. Isso é mais que natural, ante as necessidades que assinalam a senda. Mas não nos será lícito esquecer que eles também esperam o nosso auxílio, a fim de que possa amplamente auxiliar. Sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando há várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece e do passe. Dentre os fatores que mais revelam essa condição da alma, inclui-se: numerosos companheiros estão convencidos de que entregar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição que se vincula a singelas obrigações de feição econômica. O espírita, no conjunto de realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. Um templo espírita não é a construção de natureza material, é um ponto do planeta onde a fé raciocinada estuda as leis universais, mormente no que se reporta à consciência e à justiça, à edificação do destino e à imortalidade do ser. Lar de esclarecimento e consolo, renovação e solidariedade, em cujo equilíbrio cada oração que lhe compõe a estrutura moral se assemelha à peça viva de amor na sustentação da obra em si. Não bastará frequentar-lhes as reuniões, é preciso auscultar as necessidades dessas mesmas reuniões, oferecendo-lhes solução. Respeitar a orientação da casa, mas também contribuir de maneira espontânea com os dirigentes na extensão de censuras e rixas, perturbações e dificuldades, tanto quanto possível no nascedouro, a fim de que não se convertam em motivos de escândalo. Falar e ouvir construtivamente. Efetuar tarefas consideradas pequeninas, como sejam sossegar uma criança, amparar um doente, remover um perigo ou fornecer uma explicação, sem que para isso haja necessidade de pedidos diretos. Sobretudo, na organização espírita, o espírita é chamado a colaborar na harmonia comum, se iniciando melindres e apagando ressentimentos, estimulando o bem e esquecendo omissões no terreno da existência individual. Todos nós, encarnados e desencarnados, comparecemos no templo espírita no intuito de receber o concurso dos mensageiros do Senhor. No entanto, os mensageiros do Senhor esperam igualmente por nosso concurso no amparo a outros, e a nossa cooperação com eles será sempre, acima de tudo, trabalhar e servir, auxiliar e compreender. Depois de ouvir a palestra esclarecedora, cultive-a junto dos companheiros ausentes. Ensinamento ouvido, riqueza de aprendizado. Depois da notícia edificante, transmita sem demora aos irmãos carentes de estímulo, ânimo levantado, rendimento em serviço. Depois de ler a publicação doutrinária, passe adiante, criando outras consciências, palavra escrita, ideia gravada. Depois de entender as frases do livro edificante, imprima-as no próprio verbo, estudo assimilado, conversação enobrecida. Depois de reconhecer o próprio erro, conserve a experiência, divulgando-a no instante oportuno. Queda de alguém apela a muitos. Depois de observar o acontecimento digno de atenção, saliente o aviso que ficou, fato proveitoso, lição da vida. Depois de substituir o objeto usado por outro novo, conduza-o a mãos em maiores necessidades. Traste velho na frente, auxílio na retaguarda. Depois de um dia, de uma tarefa, de uma crise, de uma enfermidade, de uma viagem ou de um encontro, algo se modifica em nosso espírito para melhor. Devemos ofertar aos outros o melhor ao nosso alcance, sem deixar qualquer auxílio para depois. Meu querido irmão Marcos, muito boa explicação. Vamos agora para o nosso intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Descobrindo o passado.
Muitas pessoas afirmam desejar conhecer suas encarnações anteriores. Uma boa parte delas espera ter animado importantes personalidades históricas. Reis e santos, poetas e intelectuais, sumidades as mais diversas, não faltam no imaginário dos candidatos à recordação. Entretanto, é preciso lembrar que a lei do progresso vigora em toda a sua plenitude. Ela impede o retrocesso moral e intelectual. As condições sociais podem variar significativamente ao longo dos séculos. É possível passar-se da extrema riqueza à mais abjeta pobreza de uma encarnação a outra. Esse movimento pendular presta-se a viabilizar a realização da justiça divina. Mediante ele, o poderoso que elaborou leis iníquas para o povo, posteriormente a elas se submete. Quem lesou o patrimônio público terá a oportunidade de se ressentir da falta de educação e segurança públicas eficientes. O mau patrão poderá experimentar a condição de empregado oprimido. Essa oscilação nas condições materiais também auxilia o despertar da sensibilidade. O homem que olha insensível à dor alheia candidata-se a experimentá-la. Nem toda dor é uma expiação. O sofrimento é corolário da imperfeição. Todo vício, toda insensibilidade, toda rudeza atrai a dor como um remédio necessário. Somente a perfeição moral e intelectual livra a criatura de experiências dolorosas. A partir de certo nível de desenvolvimento, o espírito desvincula-se das experiências materiais. Sem necessidade de vivências terrenas, a elas retorna por espírito de amor e serviço. Cumprindo missões, dá exemplo de genuína elevação moral e intelectual. Mas o relevante é que a evolução conquistada jamais é perdida. Nenhuma alma generosa de repente se torna mesquinha. O homem intelectualmente superior não perde suas habilidades intelectuais. Por certo, quem utilizou mal a inteligência pode renascer na condição de idiota, ou viver em condições difíceis que não lhe possibilitem adquirir cultura. Contudo, ordinariamente a alma expressa o seu potencial. Assim, a criatura pode ter certeza de que se encontra no ápice de sua evolução. Ninguém jamais foi tão bondoso e inteligente como é hoje. Esse raciocínio auxilia a perder ilusões quanto ao próprio passado espiritual. Quem atualmente detesta estudar, certamente nunca foi um intelectual. O homem egoísta ou fútil de hoje pode ter como certo jamais ter sido um santo na acepção da palavra. Raras pessoas têm recordações precisas do que viveram nos séculos precedentes. Entretanto, se a recordação detalhada não é possível, nem por isso é inviável ter uma noção do que se viveu. Para ter uma ideia do que se fez, basta analisar as tendências atuais e pensar que ocorreu uma melhora ao longo do tempo. As suas ideias inatas revelam o seu nível evolutivo e o caminho que você trilhou. Para se conhecer, preste atenção nos impulsos mais naturais de seu coração. Caso seu agir e seu sentir instintivos tenham algo de egoísta, insensível ou vulgar, convém refletir sobre isso. Enquanto não burilar o seu íntimo, você permanecerá tendo experiências dolorosas. Então, é de seu interesse mais direto modificar o próprio comportamento e livrar-se de velhas fissuras morais. Afinal, mais importante do que saber o que você já viveu é garantir que o seu futuro seja pleno de felicidade e bem-estar. Pense nisso. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, sempre nos dirigimos a Ti pensamentos de auxílio, porque muitas vezes só nos fazemos pedir, tão pouco a agradecer. Mas agora, quero agradecer, Senhor, pela vida, pelo ar que respiramos, pela água que bebemos gratuitamente, pelo sol que nos alumia todos os dias, sem pagarmos nada. Porque tudo que vem do Senhor é gratuito, ao nosso corpo perfeito. Podemos caminhar livremente como os irmãos adoentados, coxos, aleijados, que não têm a vantagem de caminhar por suas pernas.
Só este é um grande motivo de agradecimento. E tantos outros. Temos o nosso recanto, o nosso teto para agasalhar, e quantos estão perdidos no mundo, nas marquises, nas vielas. Isso é motivo de grande agradecimento. Então agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, que continue nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus. Meu querido irmão Marcos, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Feliz por mais a oportunidade de trabalho e estudo do Evangelho de Jesus. Sejamos paz, amor e luz por onde transitarmos. Boa noite para você, meu amigo. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.